Olá, estamos aqui mais uma vez no programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, uma igreja que fica no centro da cidade, na Avenida Marcelino Pires, 2233 o número, e você é sempre o nosso convidado. No nosso programa de hoje nós leremos e discutiremos um texto da passagem do Senhor, na verdade um texto da vida de Jesus a respeito de um momento muito especial que ele teve com seus discípulos durante uma tempestade. Quem de nós não passa por tempestades? Durante o programa também você vai ver nos comerciais, nos intervalos, dicas de negócios, de empresas que podem atender você na cidade, além, claro, de saber mais sobre os nossos cultos e horários. Enfim, esse é o programa Encontro com Cristo, um lugar para que a gente seja encontrado com Cristo e assim tenhamos vida abundante. Deus te abençoe e fique conosco. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Bem, estamos de volta no programa Caminhando com Cristo, e se você tiver uma Bíblia perto de você ou quem sabe no seu celular, eu quero convidar você a encontrar o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos, capítulo 4. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito bonito, é um evangelho onde Jesus está sempre em ação. Se você ler o Evangelho de Marcos, você vai perceber Jesus indo para a praia, entrando numa casa, entrando na sinagoga, curando o enfermo, expulsando demônios, Jesus conversando com seus discípulos, indo para o monte orar. Enfim, o Evangelho de Marcos é o evangelho onde Jesus está sempre em ação, conversando com as pessoas, se apresentando a eles como pastor. E um desses textos de muita ação da vida de Jesus em Marcos é exatamente o Evangelho de Marcos 4, 35 a 41, onde nós encontramos a história de Jesus acalmando uma tempestade. E o texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Jesus então chama os seus discípulos para irem para o outro lado do lago do Mar da Galileia. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece.
O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disseram: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, você que está me ouvindo aí, assistindo o nosso programa, como a gente passa pela vida sem tempestades? Não há uma resposta possível, porque todos nós que passamos por essa vida enfrentamos lutas, dificuldades, tempestades. Às vezes, as tempestades acontecem com a gente por causa dos nossos erros. Erramos, consequentemente, os resultados vêm e a tempestade surge. Às vezes, a tempestade na nossa vida acontece porque pessoas próximas de nós erram, pessoas próximas de nós pecam, pessoas próximas de nós têm atitudes e decisões erradas, e as decisões erradas das outras pessoas nos fazem sofrer. Por exemplo, quando um chefe de família, quando o pai toma a decisão errada, toda a família, a esposa, os filhos sofrem junto. Quando o filho rebelde decide ser rebelde e ir contra a família, essa atitude traz tempestade, traz problemas, traz grandes desafios para toda a família. Mas há também tempestades causadas na nossa vida por causa da luta do dia a dia. Não é por causa do pecado, não é erro de ninguém, mas simplesmente as tempestades vêm porque para toda vitória é preciso uma luta, uma batalha, um empenho, um desafio. Não há vitórias sem desafios, não há vitórias sem lutas, não há conquistas sem desafios que nos levam a exigir um pouco mais do corpo, da mente, do coração, do tempo, do nosso trabalho. O texto aqui fala de uma tempestade que os discípulos passaram, mas o mais importante que eu já quero falar com você é que nessa tempestade os discípulos não passaram nela sozinhos, mas passaram por ela com Jesus. O texto diz que Jesus estava pregando numa região e ele chega para os seus discípulos e fala assim: vamos para outra margem, vamos para o outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar de água doce, ele tem cerca de 21, 22 quilômetros de comprimento, nos seus pontos mais longes um do outro, e a largura máxima 12 quilômetros. E eles então entraram no barco, diz o texto aqui, depois de despedir a multidão, e seguiram para o outro lado como Jesus mandou. E quando eles estavam seguindo para o outro lado, o texto diz, versículo 37 de Marcos 4, levantou-se grande temporal de vento. Perceba, não era uma chuva, não havia nuvens, não havia um ambiente talvez desfavorável. O fato é que diante de um dia normal, de repente, o céu começa a ficar barulhento e as ondas agitadas porque um vento começou a bater naquele barco, naquele mar, e de repente grandes ondas começaram a surgir. O Mar da Galileia tem nas suas extremidades, nas suas margens, grandes penhascos de pedra. É um lugar muito propício para que o vento chegue e faça uma grande confusão, uma tempestade de vento. O céu continuava azul, mas o mar estava agitado. As águas estavam agitadas. As águas tranquilas anteriormente agora se transformaram numa grande tempestade e ondas gigantescas batiam no barco. O texto diz que o barco já estava a encher-se de água. Aquele lugar antes seguro, antes tranquilo, antes seco, agora começa a ficar cheio de água. Quem sabe havia um calor anteriormente, um calor gostoso, a gente não sabe, mas de repente um vento forte, a água batendo e vem o frio e o coração dos discípulos começa a ficar apertado. Não acontece o mesmo conosco? De repente a vida está tão bem, tudo dando certo, o emprego, o salário, a família, a saúde,
e alguma coisa do nada aparece para nos assustar. É uma doença, é uma dificuldade, é um emprego que é perdido, é um concurso que você tinha tanta expectativa de passar e de repente você não consegue passar e fica ali entre quase passa e não passa, e aquela confiança sua, aquele ano tranquilo, de repente vira uma tempestade. Talvez você está com seu filho aí e já teve essa experiência, o filho deitar tão bem e no meio da noite começa a tossir, você vai até ele, ele está queimando de febre, passando muito mal e desesperado, você corre para o hospital, corre para o médico, estava tudo tão bem e de repente o texto diz assim: levantou-se grande temporal de vento. De repente, aliás, é óbvio que não tinha nenhum sinal de tempestade. Quem é que entra no barco para entrar no mar se a tempestade está chegando? Estava tudo tranquilo, mas a tempestade chegou. A tempestade chegou. E uma outra coisa interessante é que Jesus estava no barco. O texto diz no versículo 38 que Jesus estava na popa, estava dormindo sobre o travesseiro. Se você voltar os seus olhos para o capítulo 4, o capítulo 3, você vai encontrar que Jesus estava ensinando à beira aqui do mar. Jesus tinha explicado a parábola, né, que ele tinha falado anteriormente aqui. Jesus fala da parábola da candeia, da semente, a parábola do grão de mostarda. Jesus ia andando, ensinando, e no final do dia, sendo já tarde, Jesus estava cansado. E por que Jesus estava cansado? Jesus é Deus? Claro que Jesus é Deus. Ele é todo-poderoso? Claro que ele é todo-poderoso. Mas ele estava cansado porque ele veio como homem. Ele assumiu a natureza humana, o seu corpo mortal, sua carne, os seus músculos, os seus ossos sofriam as intempéries do dia a dia. Ele estava cansado e de repente, ele cansado deita e vai dormir. E enquanto Jesus pega no sono, uma grande tempestade começa a dar uma surra nesse barco que estavam os seus discípulos. Mas a história não termina aí, e depois do intervalo nós vamos continuar vendo essa história tão linda e com tantas lições preciosas para nós. Aguarde um pouquinho que já voltamos. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, a Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado.
Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos, marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Estamos de volta e vendo um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35 a 41, um texto muito conhecido que fala de Jesus acalmando uma tempestade. E eu terminei o bloco anterior dizendo que, por ser homem, além de ser Deus, por ser homem, por ter assumido a natureza humana, Jesus estava cansado e entra no barco e, de repente, ele, na popa, deita e pega um travesseiro e ele vai dormir. A tempestade vem, começa a surrar o barco, começa a fazer água dentro do barco. Os discípulos começam a ficar atemorizados e então os discípulos olham para Jesus dormindo e começam a clamar. E despertaram Jesus e clamaram assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, como o Senhor pode estar dormindo no meio da tempestade? Como o Senhor pode estar dormindo e não nos socorrer se nós estamos sofrendo, se nós estamos aqui agoniados, estamos desesperados? Olha o vento, olha as ondas, olha toda essa água. Não damos conta mais de jogar a água para fora do barco, estamos desesperados. O Senhor não se importa que a gente pereça, o Senhor não se importa que a gente morra afogado, o Senhor não se importa com a nossa vida. E fala a verdade, meu querido. Quantas e quantas vezes a gente olha para as tempestades da vida e perguntamos para Deus: o Senhor não se importa comigo? O Senhor não se importa com o meu sofrimento, com a minha dor, com a dor do meu filho, da minha família? O Senhor não se importa com a minha perda? Quando fazemos essas perguntas para Deus, é porque a nossa visão não está em Deus, está no homem, está em nós mesmos. Quando nós perguntamos se Deus não se importa conosco, é porque definitivamente nós não conhecemos o nosso Deus. Como que Jesus não se importaria com os seus discípulos se ele já havia deixado o céu, já havia nascido por obra do Espírito Santo lá de Maria, se ele tinha deixado toda a glória celestial para viver entre os homens? Como que os discípulos podiam perguntar para ele se ele não se importava com eles? É claro que Jesus se importava. E é claro que Jesus se importa com você. As lutas da vida, saiba disso, porque é uma coisa que nós temos que ter. As lutas da vida, quando nós amamos o Senhor Deus, as lutas não são para nos derrubar, são para nos fortalecer, são para nos aproximarmos de Deus, são para nos fazermos perceber quem é Jesus, quem é o Senhor Jesus. E eles perguntam: o Senhor não se importa, mestre, com a nossa vida? Versículo 39 diz que Jesus despertou, e ao despertar, Jesus repreendeu o vento e disse para o vento assim: acalma-te, emudece. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus acalmar a tempestade. Jesus se importar com seus discípulos a ponto de mudar o vento, fazer o vento sossegar, acalmar as ondas, ao ponto de as águas não mais irem para dentro do barco. Como que eles podiam se preocupar e falar assim: o Senhor não se importa conosco? É claro que Cristo se importava. E Jesus, desperto, acalma a tempestade, acalma o vento, acalma o mar, acalma as ondas. Irmãos queridos, e você que está nos ouvindo, está nos vendo, como pensar que Jesus não se importa conosco? Ele se importa tanto que aqui nesse texto ele age de modo sobrenatural sobre a criação. E é uma outra lição interessante. Jesus dá ordem à criação, ao vento e ao mar, porque Ele é o Criador.
Ele fez, Ele ordena. Ele fez, Ele comanda. E depois o texto diz que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. O versículo de número 37 fala que levantou-se grande temporal de vento. E o versículo 39 diz que houve grande bonança. Se você tem grandes lutas, Deus tem grande auxílio para você. Se você tem grandes perguntas, Deus tem respostas maiores ainda para você. Se você tem grande fraqueza, Deus tem grande força para te dar. Se você tem grandes lutas, Deus tem grande apoio para dar para você. E então, depois que a tempestade se acalma, os discípulos começaram a ficar assim, olhando um para o outro, e Jesus percebe aquilo no versículo 40 e diz assim: por que sois assim tímidos? Sim, como é que não tendes fé? É uma história lindíssima e a gente fica se perguntando por que Jesus perguntou para eles: vocês não têm fé? Será que eles não tinham fé e por isso não acalmaram a tempestade? Ou será que eles não tinham fé de que mesmo na tempestade Jesus iria levá-los do outro lado? Porque o versículo 35 Jesus fala assim: passemos para outra margem. Jesus já tinha falado, nós vamos para o outro lado. Será que faltou fé de que Jesus iria levá-los para o outro lado, apesar da tempestade? Talvez não precisasse da tempestade se acalmar, eles iam chegar do outro lado do mesmo jeito. Será que foi essa fé que faltou? De que Jesus não poderia guiá-los no meio da tempestade? Ou de que Jesus podia acalmar a tempestade? Ou quem sabe de que eles mesmos talvez devessem usar o nome de Jesus, a autoridade de Jesus, para acalmar a tempestade? E a minha pergunta para você é: você tem fé? Não fé na fé, não fé em homens, não fé em instituições, mas você tem fé em Jesus? De que Ele te ama, de que Ele se importa com você, de que Ele é Deus, de que a palavra, as promessas dEle se cumprem para você? Você tem essa fé? Precisa ter. Porque Jesus pergunta: por que sois tímidos? A falta de fé traz timidez. Timidez aqui também pode ser classificada como medo, covardia. Vocês não têm fé? Não têm fé? Como é que não tendes fé? Como é que são tão tímidos? E aí o último versículo diz que os discípulos, possuídos de grande temor, talvez um temor maior mesmo do que a própria medo da tempestade, porque agora eles falaram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma coisa é ter medo do vento e do mar. Outra coisa é ficar com medo de quem manda no mar e de quem manda no vento. A percepção de quem é Jesus tira o medo e traz temor, traz confiança para nós. A percepção de quem é Jesus, de crermos nele, nos coloca diante dele, dependentes dele. Querido ouvinte, se você passa por uma tempestade, lembre-se, só Jesus pode dar a vitória, só Jesus pode dar a resposta. E não importa o tamanho da tempestade, o socorro de Deus em Jesus é muito maior. Os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus para você? A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Senhor da história, o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que aquele que nele crê tem a vida eterna. Na tempestade que você estiver passando, ou que você ainda vai passar, passe ela com Jesus. O texto continua dizendo que eles chegaram do outro lado. Com Jesus você chegará aonde precisa chegar, à presença de Deus. Quero orar por você nesse instante, para que você tenha essa fé.
Pai querido, eu oro nesse momento para que aqueles que me assistiram nesse momento, que me ouviram, possam, pelo Teu Espírito, perceber que Jesus é o Todo-Poderoso e possam depender de Jesus com todas as suas forças. Que haja fé nesses corações colocados pelo Teu Espírito por meio da palavra do Senhor. Nos abençoe, nos dê Tua paz, Tua graça e dá-nos sempre a graça de caminharmos nas tempestades da vida junto com Jesus. Abençoe a todos nós, no nome de Jesus. Amém. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Muito bem, estamos chegando no último bloco do nosso programa e eu quero convidar você para participar dos cultos lá na igreja conosco. Temos culto às quartas-feiras, estudo da Palavra de Deus, às 19h30. Temos também escola dominical, no domingo pela manhã, às 9h, com aula para os adultos, classes para crianças, adolescentes, jovens, material moderno de primeira qualidade, e você é nosso convidado. Temos também nosso culto no domingo à noite, celebração ao nome do Senhor Jesus, pregação da palavra, louvor, adoração, um momento também de comunhão de todos nós, no domingo à noite, às 19h. Temos também a nossa igreja ali na Vista Alegre, na rua Cafelândia. Você também está convidado para participar nos mesmos horários, quarta, domingo de manhã, domingo à noite. Enfim, a Igreja Presbiteriana de Dourados, a Igreja do Relógio, como é conhecida, está aqui para proclamar o nome de Jesus. E se você precisa de uma palavra, uma oração, um aconselhamento, alguma coisa, nos procure, estamos sempre à disposição sua, da sua família, para compartilharmos juntos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Não sei para onde você vai agora no final do programa, ficar em casa, sair, que para onde você for, que a bênção de Deus te acompanhe, em nome de Jesus. Amém.